eu quero ensinar algo para você sobre o que Deus pode fazer com a tua vida, se você quiser. Porque Deus nunca vai ultrapassar a tua vontade, o teu desejo. É o que você quer, que Deus pode fazer ou pode não fazer nada, dependendo da maneira que você escolher. Se você não quer Deus, Deus respeita. Mesmo Deus querendo te abençoar, mesmo Deus querendo restaurar tua vida, te salvar, perdoar os teus pecados, te dar prosperidade, mesmo Deus tendo tudo isso para você, se você disser não, Deus respeita. Deus nunca vai ultrapassar a linha do desejo do teu coração, da tua escolha. Então hoje eu tenho um tema que eu quero refletir com todos vocês, e o nosso tema é a escolha que define a eternidade. Por quê? Porque todos os dias, a todo momento, a gente faz escolhas. É claro que Paulo, falando de escolhas, ele falou algo interessante em 1 Coríntios 6,12. Eu quero que você leia comigo, porque isso aqui está na tua Bíblia, lá na tua casa. Talvez, pastor, a minha Bíblia é uma Bíblia católica. Está lá, a Bíblia é uma só no mundo inteiro. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Numa outra versão, tem uma outra versão para nós colocar, aqui ó, tudo me é permitido. Quer dizer, Deus permite tudo. É você que decide. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, porque eu vou saber fazer a escolha certa. Está entendendo? Então, nós fazemos escolhas desde que a gente se levanta. Eu, às vezes, quando eu me levanto, a pessoa que serve lá em casa diz assim, pastor, o senhor quer ovo frito hoje? Pastor, o senhor quer que eu torre um pedacinho de pão para o café? Eu escolho. Se eu quero o café que eu vou tomar, às vezes eu não tomo café, às vezes eu tomo café, às vezes a pastora agora fez uma série de dias de jejum, se absteve de alimento até 2 da tarde, porque ela tem trabalhado e orado pela reunião que nós teremos na quarta-feira aqui, com todas as pessoas que são batizadas na igreja, membros, discípulos da igreja. Quarta-feira, amanhã nós não teremos a escolaeira, para nós termos esta reunião, que vai definir muita coisa na vida das pessoas, porque ela está embasada em oração, jejum e estudo da palavra, e eu quero já convidar você, é uma decisão da pastora, de buscar a Deus, porque ela quer ver todos abençoados, todos felizes. Então nós fazemos escolhas, os jovens escolhem o caminho profissional que vão seguir, o curso na faculdade, a pessoa com quem a pessoa vai casar, ela vive fazendo escolhas, pequenas escolhas, grandes escolhas, elas moldam a realidade do nosso dia a dia. É importante, mas há uma escolha, uma única decisão que transcende, que ultrapassa todas as outras e determina não apenas o nosso presente aqui, mas determina a nossa eternidade. É importante você entender isso. Jesus, que foi o mestre dos mestres,
aquele que veio com uma missão específica, ele nos confrontou com essa verdade sobre a escolha. E ele não nos deu, quando ele falou de escolha, ele não nos deu nenhuma opção duvidosa, que você ficasse, será que é, será que não é, será que eu faço, será que eu não faço? Jesus descreveu 2 caminhos, claros, distintos, e cada um desses caminhos com um destino final. E eu quero que você preste muita atenção no que Jesus falou no Evangelho de Mateus, está registrado 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Eu gostaria de ler também na outra versão, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Lucas capítulo 13, 24 fala disto. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Vamos ler. Eu quero que você veja. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu quero falar um pouquinho sobre esses 2 caminhos. O primeiro caminho que eu quero falar é o caminho largo. A porta larga, o caminho espaçoso. Esse caminho é o caminho da facilidade. Ele não exige nada de você, não exige renúncia, não exige disciplina espiritual, não exige você ir na contramão do mundo, na contramão da maré, da onda. É o caminho que todo mundo escolhe normalmente. São muitos, Jesus disse, os que entram por esse caminho. São muitos os que estão nesse caminho. É o caminho que a pessoa se conforma com qualquer coisa, ela aceita qualquer coisa, ela aceita o que a sociedade dita como certo, do se dar bem, a qualquer custo. O caminho da busca do interesse próprio, dos prazeres passageiros, da satisfação imediata. Esse caminho não te cobra nada. Você vive e ninguém tem nada com isso. Você faz o que você quiser e está tudo certo. Então é um caminho que revela, quem está nesse caminho, revela sinais. A indiferença espiritual. A pessoa não precisa de Deus, porque ela diz, não é tempo, eu não preciso de Deus. Eu creio em Deus, mas eu vivo do jeito que eu quiser. É o caminho largo, é o caminho espaçoso, o caminho que você não tem compromisso nenhum. É o caminho que a pessoa pensa assim, por que eu vou perder a minha liberdade de eu fazer o que eu quero? Porque eu vou perder a liberdade de ser feliz da maneira que eu quero.
é a porta larga, é o caminho espaçoso. O que é certo para você pode não ser para mim. Então, onde tudo é permitido nesse caminho espaçoso, onde não há limites. Eu falo assim que a porta larga, o caminho espaçoso, é focado, é centrado no eu, no prazer, na ambição, na fama, no tudo para si mesmo, e a pessoa não pensa muitas vezes nas consequências eternas, ela não pensa no próximo, ela não pensa no pai, na mãe, no sofrimento, na família. Às vezes a pessoa abandona a esposa, abandona os filhos, porque a pessoa, ela é egoísta. E ela diz, não, eu falei com Deus, eu acho que é assim, eu acho que Deus é bom, Deus é amor. As pessoas não conseguem entender que Deus é amor, mas Deus é justiça. E a justiça não anula o amor. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu estou mostrando para você, porque Jesus não deixou nenhuma dúvida, quando ele disse, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para o inferno, que leva para a perdição, e são muitos os que vão por esse caminho. Então Jesus não colocou uma terceira opção, e não colocou um muro para você ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Então, o destino final do caminho largo, Jesus disse, é a perdição. Esse caminho vai te levar a uma perdição eterna. E quando nós falamos, o Evangelho fala de perdição, não é meramente uma aniquilação, mas é a separação eterna de Deus. É você nunca mais, eternamente, viver sem luz, sem a bondade de Deus, mas é um destino no final, na eternidade, de angústia, de solidão, de trevas, de sofrimento, onde há choro, onde há ranger de dentes, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. O caminho espaçoso, ele oferece a ilusão da liberdade, mas na verdade aprisiona nos vícios, na ansiedade, no vazio, na culpa. O fim é a perdição, é amargo. O sábio Salomão disse em Provérbios 14:12, falando desse caminho, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Vocês ouviram o testemunho da nossa irmã? Ela não tinha paternidade, se sentia vazia, experimentou todo tipo de drogas, uma vida vazia, queria tirar a vida perdeu o sentido. O caminho espaçoso é assim. Mas quando você encontra com Jesus, é uma reviravolta, é uma mudança. Mas o testemunho dessa irmã, nós precisamos guardar, porque nos ensina. Ela disse, eu decidi vir à igreja, eu quis mudar, e eu pedi para Jesus, eu pedi para o pastor orar, minha líder cuidou de mim, eu quis uma mudança. Por isso, quando Jesus disse, entrem pela porta estreita, ele está dizendo, é você que decide entrar. Quando ele disse, se esforcem, porque muitos vão tentar e não vão encontrar a porta estreita, quando ele diz esforce, ele quer dizer, é você que decide, é você que escolhe, Deus não vai obrigar você. As pessoas usam às vezes um argumento, mas entrar pela porta estreita é quase que uma exclusividade, porque nós lemos, poucos são
os que a encontram. Não é o caminho da maioria. A porta estreita não nos elimina. A porta estreita só exige mudança de vida, arrependimento, dependência de Deus, o não querer mais viver como se vivia antes. E eu pego o testemunho da irmã, eu posso pegar o testemunho da irmã Carla, que nós tínhamos um descanso num hotel, já estava reservado, mas nós escolhemos servir, porque o nosso prazer está em servir. É uma escolha, que essa decisão e essa responsabilidade é minha e é tua. Pastor, qual é essa porta? Que porta é essa? A porta é Jesus. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará alimento. Eu sou a porta. Nessa porta, você não entra por méritos, porque você é bonzinho, mas você entra pela graça que é oferecida através de Cristo. Mas é necessário fazer a escolha, é necessário tomar a decisão de entrar por Cristo, aceitar a Cristo e viver por Cristo e caminhar com Cristo. Ele é a porta. Vamos lá. O caminho apertado é um caminho diferente. Esse caminho, ele exige renúncia. Ele exige desapego de tudo aquilo que te faz infeliz. Desapego de tudo aquilo que te prende. Desapego do mundo. Esse é o caminho apertado. Mateus 16, 24 ao 26, Jesus fala o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, é se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Vai para o final, que o final é a perdição. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que pode dar o homem em troca de sua vida? Olhe para a pessoa que está ao seu lado. De um lado e olhe do outro lado. Tem alguns bem jovens, né? Daqui 100 anos, nenhum deles vai estar aqui. Nenhum de nós vai estar aqui daqui 100 anos. Nós não estaremos mais aqui. As escolhas de hoje decidirão onde nós estaremos daqui 100 anos. O caminho estreito exige perseverança. Haverá lutas, perseguições, tentações, mas quem crê persiste. Mateus 10, 22, olha o que diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Você já viu na cidade quem não me conhece falar bem de mim? Você já viu? Quem nunca me viu, quem nunca veio aqui, sabe por quê? Porque um dia eu fiz uma escolha. Eu optei por entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Eu gostaria que a mídia colocasse aqui, eu não anotei, Mateus capítulo 5, onde fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Dá para a mídia colocar aqui? Eu quero que o povo leia. Fala das bem-aventuradas. Aí. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia, irmão. Vale a pena. Vale a pena. O caminho apertado, a porta estreita, é uma vida de comunhão com Deus. É cheia de paz, que excede a todo entendimento. É uma vida de alegria que o mundo não compreende. É uma vida plena, é uma vida com propósito, é uma vida com significado, como nós ouvimos o testemunho do Daniel. O dia que eu falei com ele, fiquei só eu e ele conversando aqui dentro. E eles estavam lá querendo fechar a igreja. Eu vou falar com ele. E ele falou, e eu ouvi ele, acho que mais de meia hora ele falando, e eu só ouvindo. E no final de tudo, que ele se sentia sozinho, que ninguém gostava dele, que ele era revoltado com o mundo, revoltado com tudo, que era envolvido com tantas coisas, com tantos problemas. Eu disse para ele: mas eu estou aqui ouvindo você. E Jesus te ama. E se permita, não quero vir trazer dinheiro. Venha para ouvir, venha para aprender, se permita aprender. Porque a maior tragédia na vida de uma pessoa é quando ela acha que ela sabe tudo, que o entendimento dela é o certo. Não, eu digo assim: dê razão a Deus, Ele sempre terá razão, Ele sempre tem razão. A palavra dEle é que dá o norte. E hoje nós ouvimos esse lindo testemunho da prosperidade, da filhinha, do casamento restaurado, da líder de célula, uma vida abençoada, uma vida mudada. Uma decisão, uma escolha. No final do caminho estreito, é a vida eterna, na presença de Deus, sem dor, sem lágrimas, sem morte, porque a Bíblia diz que lá não haverá choro, e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá sol e nem lua, porque a glória... Dá para a mídia, eu quero que você leia esse versículo. Apocalipse. Lá não vai precisar de sol e nem de lua, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Eu quero que coloque que não vai precisar mais de sol e nem lua, porque a glória de Deus vai iluminar para sempre e eternamente. Agora você já imaginou um final, e você entrar para a eternidade e viver com essa vida, onde não haverá mais dor, não haverá decepção, não haverá tristeza, não haverá ódio, não haverá nada. A cidade não precisa de sol nem lua, que brilhem sobre ela,
pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Aleluia. Agora note bem, eu quero que você entenda isso. Hoje eu comentava onde fomos almoçar que Deus é soberano, mas a soberania de Deus não interfere nas tuas escolhas. Por isso Jesus disse para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Aí o cego disse: Senhor, eu quero ver. Então veja, é isso que você escolheu, a tua fé te salvou, seja curado. Então a responsabilidade da escolha, não há meio termo, depende da tua decisão. Jesus disse: entre pela porta estreita. Ele disse: esforça-te para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não vão encontrar essa porta. Jesus não nos deu uma terceira opção. Não há um caminho neutro. Ou você está no caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição, ou você está pela porta que é Jesus, andando com Ele para a eternidade. Não há opção de ficar em cima do muro. A escolha é pessoal. Ninguém pode escolher por você. Nem seus pais, nem a igreja, nem tua esposa, nem teu esposo, seu cônjuge. A responsabilidade é tua. É importante você entender que essa escolha, quando Jesus diz: entre pela porta estreita, se esforce para entrar, é urgente. Sabe por quê? Porque a vida é um sopro. Eu gosto muito de ler. E eu gosto de ler biografias. E se você for na minha casa, você vai ter uma parte em que são só biografias. E aí você vê, onde é que está Nelson Mandela? Já foi. O primeiro milionário, depois desses últimos tempos, depois de Salomão e outras pessoas, Rockefeller, que é a família que ainda domina o mundo, segundo eles, dos Illuminati. Rockefeller. Onde está? Já foi. Eu falei aqui de Henry Ford, o homem que vendeu 350 mil automóveis à vista, sem ter nenhum construído. E a renda do Henry Ford era maior do que todos os gastos do governo americano. Onde está o Henry Ford? Já foi. Aonde está Pelé, o rei de futebol? Já foi. Aonde está Silvio Santos? Já foi. Aonde? Quarta-feira agora, Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, reapareceu depois de um mês para uma fala na televisão. Ele falava arrastado, falava pela metade. Um homem que é ditador na Nicarágua, que prende padre, que prende pastor, que prende freira, que persegue as igrejas, que fecha a igreja, ele requer as propriedades para o governo. Ele está indo. Talvez ele dure poucos meses. A vida é um sopro. Quantos famosos você... Eu estou falando dos famosos, que nós conhecemos, que nós vimos atuando. Aonde eles estão agora? A vida é um sopro, mas é a escolha que você faz aqui, a respeito da porta estreita, o caminho estreito, apertado, e a porta larga e espaçosa, é o que vai definir a tua eternidade. Ninguém, irmãos, tem garantia do amanhã. Já aconteceu aqui, num culto como este, a pessoa de idade passar mal, e ali na porta, amparado pelo filho, diz: leve ele para o hospital. Ele diz: não, estou bem, eu estou em paz, passo com Deus. Antes de chegar no hospital, viajou. Eu lembro de um homem, eu quero repetir aqui, e ele chegava cedo, ele ficava sempre lá na porta, um senhor de idade.
ali. Tal. Eu achava que ele era da igreja, batizado, porque não conheço todo mundo. Um dia o Espírito de Deus falou ao meu coração sobre ele. E eu chamei ele aqui para frente no culto. E eu disse para ele: meu irmão, Deus está te dando uma oportunidade para você mudar de vida. E Ele vai acrescentar anos na tua vida se você mudar. Se você não mudar, você está na mão de Deus. 2 dias depois, ele morreu no banheiro da casa dele. 2 dias depois que eu falei aquilo. Aí falando com a família, a filha disse: meu Deus, pastor, o meu pai 40 anos foi na igreja atrás de mulher. E nunca aceitou a Cristo, e nunca decidiu se batizar, e nunca decidiu andar com Deus. Ele teve a oportunidade, rejeitou. 2 dias depois, você não tem garantia do dia de amanhã. Sabe o que Paulo escreveu? 2 Coríntios 6:2. Pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nós precisamos fazer sobre este assunto, a seguinte reflexão. Agora, hoje, é o tempo da escolha. Sabe por quê? Porque Jesus nos apresenta 2 caminhos. O destino de cada caminho é eterno e irrevogável. A escolha feita hoje vai repercutir por toda a eternidade. Existe uma ilusão que às vezes ocupa o lugar do coração das pessoas. As pessoas: não, eu vou, quando Deus me chamar. Deus já te chamou há 2000 anos lá na cruz. Quando sobrar tempo. Talvez não dê tempo, porque com Deus você não deve dar sobra para Ele. Talvez amanhã pode ser muito tarde. Talvez o amanhã nem chegue, né? Jesus disse em Lucas 13:24, que muitos esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês, que muitos tentarão encontrar, e não conseguirão. Entrar pela porta estreita se exige uma decisão, e a decisão é de mudança de direção. A porta larga é assim, ó. Sai daqui a pé por ali, ó, e desce ali, ó. Para ir para o centro. Sabe aquele ditado? Para descer todo santo ajuda? A porta larga, o caminho espaçoso é assim, ó. Você está descendo, a multidão está indo, e você vai com a multidão, e tudo é fácil. Entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, é você virar agora e começar a subir. É na contramão, meu amigo. Mas no final você sabe que é eternamente com Deus. É eternamente com Ele. O amor de Deus nos constrange a fazer a escolha. 2 Pedro 3:9, está escrito o seguinte: Pedro falou: o Senhor Deus não demora para cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus enviou a porta até nós. Jesus, Ele é o caminho. Jesus não engana ninguém. É interessante, eu gosto dessa ideia, sabe por quê? Porque a pior coisa que existe é a pessoa viver iludida. Não, eu tenho minha religião. Mas você não, faz uns 3 meses que eu não vou, mas eu tenho minha religião. Você está iludido.
Está iludido. Jesus não iludiu ninguém. Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque elas testificam de mim. Então Jesus, quando Ele fala, entrem pela porta, hoje, agora, se esforcem, porque Ele aponta as consequências de andar pelo caminho largo, o fácil, o popular, que leva à perdição. Agora eu vou fazer uma pergunta para finalizar. Posso fazer uma pergunta? Eu vou pedir para vocês se eu posso. Posso? Mas vocês não me motivaram. Posso ou não posso? Amém. Neste exato momento, enquanto você está me ouvindo, eu pergunto para você: qual é o caminho que você está trilhando? Sinceramente, diante de Deus, aonde você está? Talvez você pensou agora: meu Deus, pastor, eu já ouvi tantas coisas e eu estou no caminho largo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Este é o momento de você virar o jogo e decidir, porque Deus vai até onde você vai. Deus age à medida que você age. Quando você diz: Deus, eu quero, Deus se levanta para te abençoar. Quando você diz: Jesus, eu abro o meu coração, Jesus vem para a tua vida e te abençoa e começa a agir e moldar o teu futuro e moldar a tua caminhada. Fazer uma escolha é fundamental. Esse convite e a decisão é urgente para entrar pela porta estreita. Talvez você nunca pensou seriamente nisso, mas Jesus é a porta, Jesus é o caminho. É tão importante você entender isso, porque as pessoas sabem de cor, mas não param para pensar. João 14:6, olha o poder dessa palavra: eu sou o caminho. Diga o. Deste lado, o. Não é um dos, é o caminho, não há outro. Pastor, eu tenho minha religião. O mundo está cheio de religião. Mas se você não entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, você não entrar por Jesus, você vai para a perdição com religião e tudo. A tua eternidade vai ser sem Deus, com religião e tudo. Eu sou, deixa lá na tela. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Meu Deus, que declaração. Hoje, aqui neste culto, aqui na Era Church, agora, você pode selar a tua eternidade com Deus. Você pode começar hoje a viver uma nova vida. Você pode hoje cancelar uma maldição que te persegue por anos e não deixa você ser feliz. Porque onde Jesus entra, chega, a morte sai. A maldição desaparece, a miséria sai, a doença sai, a tristeza sai. Onde Jesus chega, você sabia que Jesus nunca participou de um velório? Porque quando eu chegava, o morto ressuscitava. Ninguém passou fome com Jesus, porque quando ele esteve com 5.000 pessoas, 5.000 homens famintos, ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, transformou numa padaria, numa peixaria, alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Quando você entra pela porta, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará alimento, encontrará pastagem.
Jesus tem o que você buscou a vida toda, está em Jesus. Ele é a fonte de tudo, Ele é aquele que te perdoa. A escolha é o seguinte: Jesus, eu quero mudar, perdoe meus pecados, eu quero viver uma nova vida, eu quero te servir, eu quero caminhar contigo a partir de hoje, eu quero aprender. O que eu falei para o Daniel: vem aprender, vem aprender. Uma criança não nasce sabendo caminhar, não sabe falar, mas nasceu. Hoje você pode nascer de novo para uma vida com Deus. Vamos nos colocar de pé e eu quero orar com você. Não há tempo para você ficar na dúvida. A tua eternidade está em jogo aqui. Então não adie a decisão mais importante da tua vida. Sua alma é valiosa, mais valiosa do que qualquer coisa no mundo. Se você ganhar o mundo inteiro, não vai valer nada. Coloque esse versículo para eu orar. Mateus 16, 26. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Eu quero concluir com uma reflexão que eu fiz, porque eu gosto de pensar. É o dia da decisão que define a nossa eternidade. Quantos de vocês sinceramente gostariam de vir aqui à frente e dizer: Jesus, eu quero aprender a caminhar contigo, eu quero que o Senhor me renove, me perdoe, me abençoe, eu quero entregar meu coração para ti, eu quero começar uma nova vida. Hoje eu digo para o Senhor: eu decido, porque eu não quero mais carregar comigo esse fardo que eu carrego, essa vida que eu tenho vivido até hoje. Eu quero uma mudança de vida. Se você quer isto, vem aqui para frente, eu vou orar por você, eu vou orar com você, e até você que já se batizou, mas de repente você perdeu o primeiro amor, você esfriou, você perdeu a fé, você está vivendo difícil. É o momento da tua decisão, porque você vai virar o jogo, e Deus vai te abençoar, e Deus vai devolver para você tudo aquilo que o diabo tentou tirar da tua vida. Hoje Ele vai devolver para você. Vem aqui diante de nós. O Espírito Santo está falando ao meu coração. Você que está em casa, agora, dobra teus joelhos aí na tua casa, fala com Deus. Você que está na tua casa e ouviu essa palavra, e você tem argumentos por A, B ou C, e você abandonou Jesus, volta para Ele hoje correndo. Abra o teu coração, porque Ele te ama, e o propósito dele com você nunca mudou e nunca vai mudar. Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar. Uma coisa que o Espírito de Deus está falando no meu coração: pessoas doentes serão curadas aqui agora. Se você está doente, coloque a mão na região da dor. E eu quero que todos repitam comigo, os que estão aqui à frente e os que estão aí na sua cadeira, no mezanino ou em casa. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra, e o Senhor não deixou dúvida quanto aos dois caminhos, as duas opções, os dois destinos que dependem da minha escolha. E eu escolho, Senhor, a porta estreita. Eu escolho Jesus. Senhor, eu abro o meu coração e eu quero te pedir: me receba, perdoe meus pecados, me limpe. Eu creio na obra da cruz, eu creio que o Senhor morreu por mim, e hoje eu rejeito o meu passado, e eu rejeito tudo aquilo
que não agrada ao Senhor, eu rejeito, eu deixo para trás, eu coloco em tuas mãos os meus pecados, os meus erros, os meus vícios, e eu quero que o Senhor venha morar em meu coração. Senhor Jesus, me limpe, me dê um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova visão da vida. Senhor, hoje eu peço que a tua palavra venha ao meu coração todos os dias. Senhor, ilumine meu coração, abra o meu entendimento. Eu quero que o Senhor viva comigo, eu quero caminhar contigo. Entre na minha casa, entre na minha família, entre na minha vida financeira. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a tua proteção. Toda maldição eu rejeito agora, e em nome de Jesus eu digo: saia da minha vida, do meu caminho, do meu dinheiro, do trabalho, das minhas mãos. Hoje eu declaro: eu sou abençoado em tudo, eu sou abençoado espiritualmente, fisicamente, eu sou curado, eu tenho saúde, a vida de Deus está fluindo em meu corpo, eu sou curado, eu sou abençoado no meu trabalho, o meu dinheiro é abençoado, tudo que eu fizer a partir de hoje vai prosperar, as portas serão abertas, os caminhos aplanados, e o mal é vencido em nome de Jesus. A tristeza, a depressão, o medo, a insegurança, a angústia, saia em nome de Jesus. Eu estou livre, eu sou abençoado, eu sou feliz, a minha vida é plena, porque eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus.